Fala, crente, tô de volta aqui no canal. Gente, tô sumida, porque eu estava fazendo um detox do Instagram, do YouTube, do TikTok, de tudo. Tava fazendo detox de Deus também, Rafaela? Não. Tava aqui em águas profundas com o Senhor. E nesse meio termo nasceu o Fala Crente. O Fala Crente é um podcast de áudio, por enquanto, que tá lá no Spotify. Só você colocar Fala Crente que vai aparecer. Já temos 2 episódios disponíveis. E se você quiser ir lá conferir, te vejo lá. Mas aqui hoje eu quero falar algo muito sério que o Senhor falou comigo no meu devocional aqui. Eu tô lendo Ezequiel. Ezequiel é um livro fortíssimo. Não tinha lido antes. Claro, conheci algumas escrituras, alguma parte e tal. Porém, não tinha lido ainda. E o Senhor tá falando muito comigo, né? Capítulos ali no meio de 12, 13, 14, foi o que eu li hoje. Fala muito sobre o castigo dos idólatras. E foi algo que eu fiz muito, né? Como vocês sabem, eu vim no passado do ocultismo. Frequentava a igreja católica, depois eu pulei para o espiritismo, depois eu fui para o ocultismo, e então eu tive um passado com muita idolatria. Enfim, o que é idolatria, Rafaela? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração que tira o lugar de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Tudo hoje pode tomar esse lugar, o trono de Deus no nosso coração. Tudo. Pessoas, relacionamentos, casamento, filhos, tudo. Pode ser até o seu próprio corpo, pessoas que se idolatram, pessoas que idolatram trabalho, o dinheiro. É muito sutil. Então, esse vídeo hoje é para nos trazer um alerta. No capítulo 14, vou ler um pedacinho aqui do capítulo 14 para vocês. Quando Deus fala para Ezequiel, que é o profeta daquela época, que ele levantou para trazer uma mensagem para o povo de Israel, uma mensagem de conserto, de exortação ao povo de Israel, e também depois de uma restauração, possível restauração. Capítulo 14, 3 fala: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade, que os leva a cair em pecado. Ou seja, o povo de Israel estava colocando outros deuses no lugar de Deus. E esse era sempre o pecado que o povo de Israel mais caía. Por quê? Porque as outras nações tinham outros deuses, tinham amuletos, tinham imagens, tinham isso e aquilo. E o povo de Israel queria ter algo também assim, visível. Por que o visível? Porque nós humanos, nós precisamos de algo visível. Parece que a gente precisa ver para crer. E Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, a gente não consegue vê-lo. A gente consegue contemplar a tua presença, mas a gente não consegue vê-lo. Porque ele é tão grandioso, ele é tão soberano que ele não caberia em nenhuma imagem, em nenhuma fotinho, em nenhum altar criado. Ele não cabe ali. E o povo de Israel queria ter isso, como as outras nações. E eles começaram a se misturar, eles começaram a praticar algumas coisas que eram contra a palavra de Deus. E aqui no capítulo 12, que foi o que mais falou comigo. Olha lá. Capítulo 12, deixa eu ver o versículo 22. Provérbios falsos a respeito da profecia verdadeira. Bom, vou trazer o contexto para vocês. Aqui nesse momento, o pessoal, povo de Israel, estava reclamando com Deus que Deus dava profecias falsas e que as profecias nunca se cumpriram, não se cumpriam. E Deus mandou dizer através de Ezequiel assim: Filho do homem, versículo 22, 12, 22, Filho do homem,
que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Estavam falando assim, os dias passam e as profecias fracassam. Como se fosse um ditado que estava rolando na boca do povo. E Deus está assim, que é isso que vocês estão falando? Versículo 23, portanto diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu sou o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada, porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês que são casa rebelde ainda estiverem vivos. Ele continua falando que o povo estava acreditando em falsas profecias porque eles estavam tentando adivinhar o futuro. Eles estavam usando outros métodos para saber do futuro. Então, tudo aquilo que eles estavam reclamando que não estava se cumprindo, estavam vindo de profecias falsas, de métodos falsos, e por isso que não ia se cumprir. É óbvio. É óbvio. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração aqui muito forte, que era a mesma coisa que eu ficava procurando a todo momento respostas. Então esse vídeo é para as pessoas que ficam procurando respostas de futuro a todo momento em qualquer outro método. Vou trazer a minha perspectiva e a minha experiência. Teve uma época da minha vida que era a todo momento que eu tinha que ficar assistindo revelações de cartas de tarô. Eu colocava no YouTube, tinha aquelas revelações, aqueles vídeos genéricos, que a pessoa ia lá, tirava as cartas X, Y, Z e começava a falar, e eu assistia. Tinha umas coisas que batia, parecia que tava falando comigo, eu ficava, nossa, meu Deus! Eu colocava Deus no meio do negócio. É o que o povo tá fazendo aqui, tá vendo? Olha, meu Deus. Exatamente o que o povo tá fazendo aqui. Eles escutam quem não deve escutar, coloca outras coisas no coração que não é de Deus e que não vem de Deus, e depois vai cobrar quem? Deus. E eu ficava assim, nossa, meu Deus, isso, enfim. Até que o Espírito Santo de Deus falou comigo. A resposta, ela tá em um lugar só. A resposta tá aqui, ó. A Bíblia. E a resposta vem de Jesus. E através da palavra de Deus, nós conseguimos acessar, ter revelações. E o Espírito Santo de Deus é que ministra aos nossos corações. Então, para você que, assim como eu, que passou muito tempo perdido, tirando tarô, consultas com tarô, consultas com mortos. Gente, eu não tô falando aqui porque eu assisti num vídeo. Eu estou falando porque eu passei por isso. Eu vou abrir uma outra coisinha aqui. Teve um dia que eu paguei para fazer um jogo de búzios. Morando na Austrália, eu paguei para alguém no Brasil fazer um jogo de búzios para mim. Querendo saber se eu tinha que fazer isso ou aquilo. Eu tinha uma coisa para fazer, uma decisão a ser tomada, e eu tinha duas opções, e eu queria saber qual que era certa. Eu fui consultar o Búzios, E ali naquele momento, o que essa pessoa tá fazendo? Né? Como que é uma consulta? Ela está consultando mortos. A resposta não tá vindo dela. Tem pessoas, eu tô falando isso bem claro aqui, porque tem pessoas que realmente acham que a pessoa tá olhando a cartinha lá, fazendo o jogo, e que ela só tá vendo o que aquela carta tá representando, né? Mas tudo aquilo está consagrado, né, aos mortos, né? Eu vou colocar aqui, aos demônios,
né? Então, os espíritos que ficam ali para influenciar todo aquele momento. Ah, Rafaela, você não sabe de nada. Sei porque já trabalhei com mesa radiônica, não são cartas, mas é muito parecido. Muito parecido, porque eu trabalhava com o pêndulo se movia sozinho, com influência de quê? Da minha mão? Não, porque minha mão ficava parada. Então vamos lá. São influências malignas que estão ali ao redor. E eu estava consultando aquilo. Até que a pessoa que estava fazendo a consulta comigo, ela começou a falar assim, olha, ela começou a desabafar da minha vida. Ela ficou muito irada comigo. Você já tem tantos anos, mora na Austrália há tanto tempo, você não tem nada, você não tem uma casa, você não tem... Começou a falar um monte de coisa assim. Você não tem isso, você não tem aquilo, você... Aí eu comecei a prestar atenção, falei assim... Tem alguma coisa que não tá certa aqui. O que esse cara tá falando se ele nem me conhece? Ele não sabe de nada. Como que ele sabe que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo? Enfim... E aquilo ficou matutando na minha cabeça. Eu falei assim, eu nunca mais vou jogar essa palhaçada desse negócio. Fiquei revoltada. E isso ficou na minha cabeça. Até que, quando eu estava trabalhando com a mesa radiônica, eu recebi uma mensagem de uma pessoa X que ia pra academia comigo. Não era muito próxima de mim, mas ela ia pra academia comigo. A gente se via na academia e tudo mais. Ela me mandou uma mensagem falando assim, nossa, eu acabei de ver um history que tá falando aqui que reiki, que essas práticas energéticas são do demônio. Aí gente, I swear to God. Eu olhei aquela mensagem e falei assim, nossa, essa menina tá bem louca, né? Tem nada a ver, que demônio, não tem nada a ver. Isso muitas vezes é o que a gente faz, porque aquela crença, aquele negócio tá tão enraizado na nossa mente que a gente não consegue ver mais nada, isso cega. Por isso que aquelas pessoas, por isso que o povo de Israel aqui nesse tempo tava assim falando, isso vem de Deus, Deus não tá cumprindo o que ele tá falando, mas não estava vindo de Deus. Não estava vindo de Deus. E eu comecei a ficar com aquela pergunta dentro de mim, meu Deus, mas se isso é do demônio, o que eu tô fazendo do lado do demônio, então? Então, às vezes a gente tá aqui na iniquidade, no pecado, sem nem saber o que tá fazendo. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se hoje você pratica isso, se você paga alguém para fazer para você, comece a se questionar. Questiona Deus, o Deus soberano que criou céus e terra. Não é o Deus X, o Deus Y, não é o Deus dali, de cá. Não, Deus que criou os céus e a terra. Que ele vai começar a revelar para você. E eu comecei a me questionar e aí começou a jornada, porque o Senhor começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo. Eu entendia tudo na hora? Não. Ele vai começar a revelar para você passinho por passinho, conforme o seu entendimento naquele momento. Então, permita-se a escutar o que ele vai falar com você, né? Eu achei muito interessante que aqui ainda fala, na Bíblia fala o tipo que eles faziam. Vou pegar aqui, ó. Fala aqui que era uma busca de adivinhação na época. É uma prática de oráculos, isso a gente continua tendo, né? E métodos como hidromancia. O que é hidromancia? Eu fiquei me perguntando, o que é isso? Eu nunca nem ouvi falar. Hidromancia, vou ler para vocês, é uma leitura de sinais e outros rituais que buscavam prever o quê? O futuro. Previa o futuro. Era algo com a água. Tá escrito aqui no nome de Jesus, eu vou conseguir abrir, viu, gente? Esse vídeo aqui, tudo acontece para não dar certo, mas a gente consegue, no nome de Jesus. Cadê? Não tá abrindo. SOS.
Ai, 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 ai. Aleluia, abriu. Aqui. Envolve hidromancia. Hidromancia envolve olhar para a superfície da água em um recipiente e observar os reflexos ou padrões que se formam. Ou seja, eles pegavam um recipiente de água e ficavam olhando o que a água ia acontecer ali com a água. Meu Deus do céu. Acreditavam-se que esses padrões poderiam revelar informações sobre o futuro ou sobre questões específicas. Em algumas práticas, eles colocavam objetos na água e a maneira como eles se moviam ou afundavam poderiam ser interpretados por um sinal. Por exemplo, se um objeto flutuasse ou se afundasse rapidamente, isso poderia ser visto como um presságio positivo ou negativo. Agora eu te pergunto, e que era só a água que fazia mover o objeto? É o vento que faz mexer o pêndulo? Que o pêndulo ficava paradinho assim ó, na minha mão. Eu nem mexi o dedo e ele se movia. Sabe aquelas... Deus está colocando aqui no meu coração. Sabe aquelas brincadeiras que faziam muito na minha época, os anos 90? Brincadeira do compasso, brincadeira do copo, que o copo mexia sozinho, que o compasso mexia sozinho. Vocês realmente acham que aquilo estava mexendo sozinho? E outra coisa, tem crente, cristão, que praticam essas práticas, que se envolvem ali nesse meio. Eu já vi, porque eu já atendi pessoas evangélicas que me procuravam porque precisavam de algo específico. E isso é a idolatria. Eles estavam colocando a ferramenta que eu trabalhava no lugar de Deus, em vez de esperar a palavra de Deus, a promessa de Deus se cumprir na vida deles e realmente correr para Deus. Quando tiver uma dúvida, correr para Deus. Quando precisar de uma resposta, correr para Deus. Quando precisar de algo, em vez de correr para Deus, por quê? Por que não corre para Deus? Isso me indigna. Por quê? Porque é difícil ler a Bíblia. A Bíblia é muito complicada. Toda vez que eu leio dá sono. Isso, aquilo. É um crente preguiçoso. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pagar alguém para fazer alguma outra coisa, outra técnica para saber o que ele tem que fazer na vida dele, em vez de ir para Deus. Então hoje esse vídeo é um alerta. É um alerta à idolatria, para a gente tomar cuidado com o que a gente coloca no nosso coração. Tomar cuidado com as forças que a gente coloca no lugar de Deus. Porque se isso não vem de Deus, isso está vindo do inimigo da sua alma. Vem do diabo, Satanás, o nome que você quiser dar. Vem dele. Isso aqui vem de Deus. Isso aqui. Amém? Eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, eu agradeço pela Tua presença, Pai, que as pessoas possam ter os olhos abertos quando assistir esse vídeo, que o Teu Espírito Santo venha tocar no coração delas, Pai, e revelar a verdade no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. E eu creio, assim como o Senhor revelou para mim, Ele vai revelar para você, no nome de Jesus.